Eu não sei como começar esse vídeo. Eu sempre me perguntei por que eu tinha passado por essa situação que eu vou contar aqui, que não foi nada fácil e que eu achava que eu não tinha mais saída. Eu sempre me perguntei por que eu tinha passado por isso. Eu acho que hoje eu encontrei essa resposta e eu vou dividir ela com você e eu espero que te ajude. Oi gente, tudo bom? Eu vim contar uma história aqui pra vocês que não é uma história contada, mas sim algo que eu vivi na minha vida, a minha própria experiência, e que eu sempre fiz essa pergunta: por que eu passei por isso? Porque tudo era tão certo e tão perfeito, por que a gente passou por isso? Muita gente não sabe porque isso aconteceu bem antes de eu sonhar em ter um canal aqui no YouTube, mas sim, eu já passei por uma separação no meu casamento. Eu e o James, a gente se separou e a gente ficou separado por bastante tempo. Foi um período bem difícil que eu passei e que ele também passou, que eu sempre fiz essa pergunta, sabe? Por que será que a gente passou por isso? E hoje me deu um clique assim, por que não contar o meu testemunho, contar a minha história, contar como eu entrei naquele buraco e como eu saí dele, dividir isso com vocês, para que você que esteja passando por isso hoje, você que tá dentro de um relacionamento que não tá legal, ou você que já passou por isso, você que tá pensando em se separar, eu queria convidar você para parar um pouquinho e escutar essa história que eu não tive a oportunidade de escutar. E eu acho que por isso que minha atitude foi tão impulsiva na época, porque eu não sabia muito bem o que fazer, mas vocês vão entender. Quando eu casei, eu tinha só 22 anos e a gente se conheceu de uma forma muito inusitada, e aí por isso trouxe uma empolgação pro início do nosso relacionamento, e com um ano de relacionamento a gente já decidiu casar e a gente casou. Naquela época eu me achava muito madura, eu achava que eu podia levar um casamento e que eu sabia o que eu estava fazendo, mas na verdade eu não sabia nada que eu estava fazendo. Hoje eu vejo assim, mas naquela época eu não tinha esse entendimento, então eu achava que eu estava arrasando, fazendo tudo sozinha, que ia dar tudo certo. Nós nos casamos 1 ano e 4 meses depois do dia que a gente tinha se conhecido. Então a gente foi lá, alugou apartamento, comprou os móveis que deu pra comprar, e o que não deu a gente parcelou lá em 800 mil prestações, e vamos casar, e a gente se casou. A gente foi fazer uma viagem de lua de mel, e quando a gente voltou, eu retornei pro meu trabalho, e eu tive a infeliz surpresa de que eu estava sendo demitida. Aquilo abalou todas as estruturas que vocês possam imaginar. A estrutura psicológica, porque a gente tinha feito uma conta e tinha montado o nosso início de vida de casados em cima do que eu ganhava e do que ele ganhava. Quando a gente se viu sem aquilo, eu entrei em desespero. Eu sempre fui uma pessoa meio desesperada. Acho que vocês podem perceber. Ansiosa, imagine com 22 anos. Eu era muito mais. Então assim, eu não soube lidar com aquela situação e eu culpava tudo. Eu ocupava a mesa, a cadeira, eu ocupava tudo e eu achava que eu tava perdida. Eu não queria pedir ajuda para os meus pais, eu queria provar, principalmente pro meu pai, que eu era capaz, que eu conseguia, que eu era capaz de me sustentar, que eu era independente. E eu queria passar por aquilo sem ter que precisar da ajuda dos meus pais. Eu era muito orgulhosa. E assim eu fiz. A gente passou perrengue, passou dificuldade. Só Deus sabe o que a gente passou ali naquele primeiro ano, porque sim, esse desemprego durou 1 ano. Eu não conseguia arrumar emprego de jeito nenhum. Então a minha frustração só ia crescendo. Eu levei vários golpes. Passei por uma situação muito difícil, que outra hora eu conto pra vocês. Mas eu não conseguia um trabalho. Eu não conseguia. Eu fazia as entrevistas, eu ficava entre eu e a outra pessoa, e a outra pessoa era sempre escolhida e eu não, e aquilo foi me desesperando, e eu trazia esse desespero, essa frustração, essa ansiedade pro meu relacionamento. Mas a gente foi se adaptando, foi crescendo, foi apertando aqui, apertando dali, cortando aqui, cortando ali, e acabou dando tudo certo, e finalmente eu consegui um trabalho. E aí a nossa vida passou a ter um ritmo que na época eu achava muito divertido e muito legal, porque eu via minhas amigas reclamando, lá no trabalho as meninas reclamando do relacionamento, do marido, e eu não passava por aquilo, porque eu trabalhava durante o dia e ele trabalhava à noite, e a gente simplesmente não se encontrava durante a semana. Então a gente cultivava aquela saudade, parecia que a gente não tinha casado, parecia que a gente ainda namorava, porque no namoro a gente também só se via mais no final de semana, na semana era complicado, eu trabalhava, ele trabalhava,
Meu pai era muito bravo, também proibia um pouco, tentava segurar. Isso durou 8 anos. Ele trabalhou nessa empresa por 8 anos e a gente não se encontrava durante a semana. Tava tudo mil maravilhas. 8 anos depois, eu me vi na mesma situação do primeiro ano de casado. O Jamie sofreu um acidente de trabalho e teve que se afastar. E ele ficou 1 ano afastado. Ele ficou dentro de casa 24 horas por dia. Então eu saía para trabalhar, eu voltava e ele tava lá. E aí a frustração que eu passei no primeiro ano, porque era comigo o desemprego, dessa vez foi com ele. Ele tava estressado, tava frustrado, tava de saco cheio, ele não podia fazer nada, ele machucou o pé, ele quebrou o pé não melhorava, era uma situação complicada, ele tava entediado, e aí ele trouxe a frustração do que ele tava passando pra dentro do relacionamento. Eu tentava ajudar, eu tentava conversar, ele sentia que eu tava com pena dele, sabe aquelas coisas assim? A gente não conseguia se entender e foi ali que começou o nosso desencontro. Ele ficou afastado do trabalho por 1 ano em tratamento e aí ele voltou a trabalhar. Quando ele voltou a trabalhar, eu falei, graças a Deus, né? Ele vai se animar de novo, a gente vai voltar a ter o casamento perfeito que a gente tinha, feliz. Quando ele voltou a trabalhar, ele trabalhou 2 ou 3 meses e aí ele foi demitido. E aí vocês imaginam o tamanho do desespero que ele ficou, porque ele já estava 1 ano afastado, cheio de vontade de trabalhar, querendo retornar ao trabalho, e ele se viu naquela situação de não tenho trabalho de novo. E agora? Agora ele fez o que todo brasileiro fez, né? Colocou o currículo embaixo do braço, foi procurar trabalho e eu tava trabalhando, só que ele demorou um tempo para se recolocar no mercado de trabalho e aí a gente se encontrou numa crise financeira, porque quando ele estava afastado ele não estava recebendo 100% do que ele ganhava, estava recebendo bem abaixo, eu não ganhava muito bem naquela época, ganhava mais ou menos, e aí as contas não fechavam, a gente tinha apartamento financiado, carro financiado e era complicado. Então a gente começou a brigar por causa de dinheiro. E foi aí que eu cometi um dos grandes erros da minha vida. Eu não fui nem um pouco sábia, eu não fui uma esposa sábia, eu fui uma esposa muito tosca, porque eu brigava, eu reclamava e a única coisa que eu sabia era acusar. Sabe aquela pessoa que se defende acusando? Era eu. Ele falava, não gasta com isso, aí eu gastava porque eu achava que eu tinha direito, afinal eu trabalhava e eu precisava daquilo que eu tava gastando, daquela bolsa, daquele sapato, daquele creme, eu achava que eu tinha aquele direito, e aí ele falava, você saiu fora do orçamento, e a gente não conseguia conversar, e aí ele se sentia diminuído porque ele tava ganhando menos. Foi um misto do psicológico abalado com a situação financeira real abalada, e ao invés da gente sentar e tentar conversar e procurar juntos, como um casal, uma solução para aqueles problemas que a gente estava passando, a gente cometeu os mesmos erros que eu tinha cometido lá atrás quando eu fiquei sem trabalho, só que agora a gente estava cometendo os erros juntos, nenhum dos dois teve uma atitude certa. Isso trouxe um afastamento pra gente, a gente se afastou, a gente toda vez que ia conversar, a gente só se acusava e nosso relacionamento foi esfriando, nosso relacionamento foi ficando tenso e eu comecei a me sentir dentro de uma bolha que eu não conseguia sair. E eu não conseguia parar para pensar que eu tinha que respirar e que eu tinha que tomar uma atitude certa naquele momento, que eu tinha que tentar conversar de outra maneira, ou que eu tinha que dar um tempo, que eu tinha que esperar os ânimos se acalmarem, né, para tentar ter essa conversa. Eu não fazia isso, eu queria resolver na hora, eu queria ir até o fim na discussão, sabe aquela coisa assim? A gente discutia basicamente por causa de problema de dinheiro que tava faltando, então isso leva as pessoas a discutirem, porque quando você tá com problema de dinheiro, você não passeia, você não tem vida social, você não sai, você não se diverte, então é só trabalho, e aí você se sente muito frustrado porque você trabalha e o seu trabalho não está sendo suficiente para pagar as contas e isso está levando você a discutir e a desgastar o seu relacionamento. Olha isso. É algo que você só conserta se você quiser muito. O problema não tá na falta do dinheiro, tá na falta do diálogo, tá na falta da paciência. E era algo que a gente não tinha. Diálogo e paciência. Chegou num momento crítico da situação que a gente não conseguia conversar, a gente só conseguia se acusar, a gente só abria a boca pra falar, pra se acusar, mas a culpa é sua disso, a culpa é sua daquilo. Era mais ou menos assim que funcionava. Eu tomei a decisão super inteligente da minha vida, que foi, eu disse pra ele o seguinte, eu vou embora daqui 30 dias. Se você tem 30 dias pra conversar comigo, de uma forma decente que a gente consiga resolver. Se você não conversar comigo, eu vou embora. Pra mim, que tava fazendo aquilo, eu tava
propondo a solução do problema. Tipo, ele vai se sentir ameaçado, ele vai ficar com medo de me perder, ele vai tomar a atitude que eu quero que ele tome, que é vir falar comigo, que é baixar a cabeça pra mim e admitir que o erro é dele. Na minha cabeça funcionava dessa maneira, e tudo vai se acertar. Porque eu não queria me separar, eu não queria ir embora. Nosso amor não tinha acabado, nossa história não tinha acabado, mas eu queria que ele agisse da forma que eu achava certa. Pra ele que ouviu isso, ele não pensou como eu. Teve o orgulho ferido, né? Tipo, tá pensando o quê? Tá me ameaçando, né? Assim, tá me colocando contra a parede. Então ele teve esse sentimento, tipo, ah é? Você vai agir assim? Eu não vou fazer o que você quer. Ele foi turrão, eu fui turrona. Nesses 30 dias, em nenhum momento eu tentei, em nenhum momento eu pesei a minha família, em nenhum momento eu fui grata. Eu era uma pessoa que não sabia ser grata. Eu não sabia. Hoje eu agradeço por esse botãozinho tá colado na parede. Eu agradeço porque é a minha casa. Hoje eu tenho esse sentimento de gratidão. Naquela época eu não sabia o que era gratidão. Eu não falava sobre gratidão. Eu achava que o trabalho é que fazia você ter as coisas e que tudo que você tinha era por consequência do seu trabalho, porque foi assim que eu fui ensinada. Mas eu percebi, passando por essa situação, que não é bem assim. Os 30 dias se passaram, ele não deu o braço a torcer, eu também não dei o braço a torcer, eu não tentei de novo, eu só queria sair daquela situação, eu queria me sentir importante, eu queria me sentir valorizada, e eu achava que se ele viesse atrás de mim e pedisse para que eu ficasse, eu ia sentir essa importância, que eu sentia tanta falta. Eu não conseguia olhar que durante todos aqueles anos eu fui muito importante, que ele tinha construído uma vida comigo, que a gente tinha conquistado muitas coisas juntos e passado por muitos problemas juntos, que isso era só uma crise e que a gente ia superar. Eu não conseguia pensar assim. Eu fiz essa opção de acabar com tudo e de ir embora. Os 30 dias se passaram, eu fui embora de casa. Eu conversei com a minha mãe e ela tinha um cômodo no fundo da casa dela. Eu perguntei se eu podia ficar lá por um tempo até minha vida se acertar e eu fui pra lá. Ele se sentiu muito magoado com essa minha atitude e ele não conversava mais comigo. Nós cortamos o relacionamento totalmente. Nós não ficamos amigos e a gente não conseguia conversar. Todas as vezes que a gente se falava, a gente sempre brigava, sempre. Eu decidi vender o apartamento, ele tinha ficado no apartamento, eu tinha ido pra esse cômodo e o apartamento foi vendido em uma semana. E aí que começa a minha história com Deus. Eu achava que o apartamento ter sido vendido em uma semana era o sinal de que a gente não tinha mesmo que ficar junto. Só que eu tava muito enganada. O apartamento foi vendido e a pessoa que comprou, comprou financiado. E esse financiamento demora em média de 60 até 90 dias para ser aprovado. E quando passou os 90 dias, que era o prazo máximo, a gente foi atrás para saber o que estava acontecendo, né? Por que a venda ainda não tinha sido concluída. O banco lá explicou que eles tiveram um problema na documentação deles e que a liberação do fundo de garantia, enfim, e que isso ia demorar um pouco mais do que o previsto, mas que eles iriam pagar pra gente a valorização do imóvel desses meses que demorariam de conclusão dessa venda, né? Aí a gente decidiu esperar, tudo bem, pode correr atrás dos papéis que vocês precisam. E aí eles acertaram um valor a mais no apartamento para pagar pra gente. O nosso apartamento ainda era financiado, então a gente tinha que receber esse valor, quitar a dívida com o banco e a gente dividiria o que sobrasse. E assim nós ficamos esperando e nosso contato simplesmente morreu. Quando a gente recebeu essa notícia de que iria demorar mais um tempo para receber o dinheiro, a gente conversou, ó, a gente não consegue conversar mesmo, a gente só briga, a gente não consegue se entender, então vai cada um pro seu lado, vive a sua vida, eu vou viver minha vida, e quando o dinheiro do apartamento sair, a gente volta a conversar só para poder acertar os pontos financeiros da coisa e você pegar a sua parte e eu pegar a minha. E ficamos combinados assim. E eu não soube mais dele por meses. Quase um ano se passou para que esse apartamento tivesse a venda concluída. E aí que eu vejo Deus nesses detalhes. Eu encaro hoje essa demora, né, desse negócio ter demorado um ano para ser concluída essa venda, para que a gente pudesse passar por todo esse processo e para que a gente tivesse uma nova oportunidade. Deus foi tão bom na nossa vida, sabe, que ele fez com que essa venda não desse certo tão rapidamente como a gente esperava. Afinal, o apartamento foi vendido em uma semana, então eu imaginava que nos próximos 60 dias a gente já teria recebido o dinheiro e cada um ia viver sua vida. E se isso tivesse acontecido, talvez a gente nunca tivesse se reencontrado de novo, porque a gente estava tão magoado e cada um vivendo a sua vida e com raiva um do outro e magoado, que a gente não ia pensar em ter uma nova oportunidade. A chance era muito pequena, mas como a gente teve que ficar esse tempo esperando essa venda ser concluída, a gente teve tempo para viver coisas e pensar sobre o que estava acontecendo com mais calma no coração e poder
ver as coisas se acertarem, e é nisso que eu vejo Deus na nossa vida. Um ano se passou, a gente teve a notícia, né, a gente recebeu um telefonema do banco dizendo, olha, agora tá tudo certo, vocês têm que vir aqui tal dia para poder assinar. A gente marcou lá no banco de se encontrar para poder fazer, né, para concluir o negócio. A gente estava meses sem se ver, a gente se encontrou naquele dia, a gente assinou os papéis, a gente recebeu o dinheiro. Nesse dia eu lembro que foi a primeira vez que eu senti que tinha alguma coisa ali, sabe? Porque quanto mais a gente ficava afastado, mais eu tinha certeza que a gente tinha tomado a decisão certa. Apesar de estar sofrendo muito, eu me sentia muito sozinha, sentia muita falta dele, porque a gente não era só um casal, a gente era amigo. A gente sempre foi melhor amigo um do outro. A gente sempre se preocupou e cuidou muito um do outro. Então eu sentia muita falta disso, da amizade dele também. Quando a gente assinou os papéis, eu lembro que eu assinei primeiro. Então eu assinei e aí passei a folha pra ele e ele assinou o papel da venda. Quando ele assinou, a primeira coisa que passou pela minha cabeça é: ele nunca mais vai falar comigo, ele nunca mais vai olhar pra minha cara. Ele já tinha dito algumas vezes pra mim, em algumas conversas, que eu tinha destruído tudo, que a culpa era minha. A gente tinha conseguido aquele apartamento com tanto sacrifício que eu não valorizei. Ele me dizia essas coisas. Isso só me magoava e eu sabia que ele estava magoado também. Então eu não sabia como contornar essa mágoa. Eu achava que eu não tinha mais caminho, pra mim, pra chegar no coração dele, sabe? Tava chovendo muito, então a gente saiu ali do banco. Como eu tava de carro e ele tava de moto, a gente decidiu parar num café pra chuva passar, sabe? Pra esperar a chuva passar, porque era perigoso, ele tava de moto. E eu não gosto muito de dirigir na chuva, tava chovendo muito. E aí, pra mim aquilo já foi um sinal esquisito, sabe? Eu sabia que era uma coisa boa dele tá falando comigo, de ter me convidado pra esperar a chuva passar. Tava mostrando que tava preocupado comigo, mas era muito estranho ao mesmo tempo, porque a gente tava meses sem se falar, sem saber um do outro, magoado. E ele não demonstrava, e nem eu, nenhuma vontade de conversar e de estar junto de novo. Ele sentou nesse café e aí eu olhei pra ele e ele começou a chorar. E eu também, né? Porque já sou chorona. Ele olhou pra mim chorando e disse: eu não acredito que você teve coragem de assinar o papel, né? De concluir essa venda. Eu achei que você fosse desistir. Eu virei pra ele também chorando e disse: como eu podia desistir se a gente tá todos esses meses sem se falar, você não me procurou, eu não tive nenhum indício teu de que você queria alguma coisa comigo ainda. Pra mim, você só tem mágoa em relação a mim. Então, qual a opção que eu tinha? Era o que eu enxergava naquele momento. A gente se abraçou e fomos embora. A gente não tinha ido atrás de se separar no papel, né, do divórcio. A gente tava esperando primeiro ver se dava certo esse negócio do apartamento, pra depois ir atrás disso. Mas eu acho que no fundo, Deus quis assim, né? A gente não sentia vontade de se separar no papel, sabe? Parecia que a gente ainda tava esperando algum milagre, alguma coisa acontecer. A gente foi embora ali, né, a gente se abraçou e foi embora. E aí ele tinha acho que 30 dias para poder sair do apartamento, pegou a chave lá pro novo proprietário. E aí ele foi pra casa da tia dele, que também tinha um cômodo lá, e ele ficou ali naquele cômodo até ele achar uma casa, um apartamento para ele alugar. Eu ainda tava lá naquele cômodo, né, na casa da minha mãe, porque eu tava esperando o dinheiro sair para ver o que eu ia fazer, né, se eu ia conseguir comprar um apartamento sozinha, financiar um apartamento. Eu não sabia o que eu ia fazer. Não tinha WhatsApp ainda, a gente conversava por MSN. E aí ele me chamou no MSN e perguntou pra mim assim: oi, tudo bem? Nossa, assim, pra mim foi uma surpresa. Era um domingo de manhã. E aí ele perguntou assim pra mim: o que você tá fazendo agora? Ah, tô aqui, né, domingo, tô aqui sem fazer nada, vou trabalhar amanhã e tal. Aí ele pegou e falou assim: você aceita dar uma volta comigo? Aí eu falei assim: ah, tá bom, eu aceito, mas pra onde? Ele: ah, é surpresa. A gente se encontrou. Quando a gente se encontrou, né, aí ele pegou o carro e saiu dirigindo. Aí eu perguntei: onde que a gente vai? Ele falou: ah, vamos passar um dia juntos e vamos tentar conversar. Pra mim, gente, aquilo foi um milagre de Deus, sabe? Só posso dizer que tem a mão de Deus ali, naquela situação. Eu jamais imaginei que depois que eu tivesse assinado a venda do apartamento e ele demonstrou que ele ficou tão magoado, que ele voltasse a conversar comigo, sabe? E aí ele me levou pra Embu das Artes, que é uma cidade que tem aqui em São Paulo, assim,
bem turística, que é muito bonita, tem umas feirinhas e tal. Ele me levou pra lá, a gente andou na feirinha, a gente almoçou, conversando como amigos, sabe? Conversamos sobre trabalho, sobre as coisas, né? Como é que tava a vida. Em nenhum momento a gente tocou ali, ficou falando de relacionamento. Nos despedimos, ele me abraçou, falou que foi muito bom passar aquele dia comigo. Eu também gostei muito, tal, fiquei super feliz. A gente tirou foto e aí viemos embora. Uma semana depois era o carnaval, então assim, já tinha virado o ano, já era o outro ano, em fevereiro, finalzinho de fevereiro, e aí eu lembro que era o carnaval. E aí ele me chamou de novo no MSN e perguntou se eu queria viajar com ele. Aí eu falei que eu achava muito estranho ele tá me chamando pra viajar. Eu falei, mas pra onde, né? Pra onde que a gente vai? Ele, é surpresa. Eu passo amanhã, você vai? Falei, vou. Aí eu passo amanhã, 5 horas da manhã pra te pegar. Já tá tudo pago, já tá tudo certo e a gente vai viajar. Você não precisa se preocupar com nada. Eu, tá bom. Aí eu arrumei minha mochila. Ele só falou que tinha água, que tinha praia, que tinha piscina. Então, pra eu levar a roupa de praia. Eu separei, quando foi 5 horas da manhã ele apareceu e a gente pegou a estrada. Ele me levou pra Florianópolis, ele tinha alugado hotel, ele tinha pago tudo, né? Ele tinha recebido a parte dele do apartamento. Então ele gastou com isso, reservou um hotel pra gente e tal. E aí quando a gente chegou lá, a gente sentou e conversou. Aí ele me disse que ele tinha orado muito e que ele tinha sentido no coração dele que a gente tinha uma nova oportunidade, que Deus estava dando pra gente uma chance. Afinal, aquele apartamento, nosso primeiro apartamento, tinha muito significado pra gente. Demorou tanto pro negócio se concretizar que ele via a mão de Deus ali, que Deus parece que tinha impedido que aquele negócio tivesse dado certo rápido, para que a gente pudesse pensar, para que a mágoa pudesse ir embora, para que a gente tivesse a cabeça no lugar para conversar, e que ele estava sentindo tudo isso e que eu achava. Ai, você imagina, né? Eu já tava aos prantos. Aí eu falei que eu concordava, que eu tava muito feliz de estar vendo essa atitude, que eu sentia muita falta dele e que a gente tinha uma história muito linda e que eu não queria jogar no lixo. Simplesmente era o que eu conseguia fazer. Eu não tava conseguindo lidar com aquela situação e que eu me sentia sozinha, porque ele não conversava, ele não falava. E aí ele explicou que ele achava melhor ele se calar e esperar a poeira baixar pra tentar conversar, mas eu não tinha paciência de esperar isso, sabe? Então a gente se desencontrava muito nessa situação. Nós oramos juntos, nós nos abraçamos, a gente sentiu ali que Deus deu mesmo uma oportunidade. Durante esse ano todo que eu fiquei lá sozinha, né, mais de um ano, eu orava muito. Eu não orava para que Deus restaurasse meu casamento, eu orava para que Deus fizesse a vontade dele na minha vida. Eu pedia para Deus para que eu enxergasse qual era a vontade de Deus na minha vida, por que eu tinha feito aquilo, o que eu podia esperar para o futuro. Eu orava para que Deus me mostrasse o que Ele queria de mim. E as coisas foram acontecendo dessa forma, da gente se reencontrar, da gente se perdoar. Nós voltamos dessa viagem, nós passamos 4 dias ali em Florianópolis, aproveitando, né, esquecendo tudo que tinha passado. Nós voltamos, né, para São Paulo e aí a gente sentou e conversou, e aí ele se mudou lá pra casa da minha mãe, ficou um mês comigo lá no quartinho, e nesse um mês a gente correu atrás de conseguir alugar alguma coisa pra começar a nossa vida, e aí Deus fez aparecer esse apartamento aqui. Resolveu cortar caminho por essa rua e viu uma placa de vende-se. Ele disse que nunca tinha passado aqui por essa rua e viu uma placa e resolveu anotar o telefone e ligou, né, pra saber o valor do imóvel e marcou pra vir ver o imóvel. Aí ele comentou comigo, assim, ele chegou lá no quartinho que a gente tava morando e comentou comigo: olha, eu vi essa placa, mas o prédio é antigo, assim, eu acho que você não vai gostar, o preço também não tá lá essas coisas, mas você quer ir ver? A gente marcou pro final de semana, a gente veio aqui. Quando eu entrei, gente, quando abriu, a síndica abriu a porta, assim, pra gente poder ver o imóvel, era totalmente velho, tipo, o piso tava todo riscado, muito velho, tinha que trocar, azulejo, o banheiro, tudo antigo. Mas sabe, quando eu entrei, eu senti uma paz, assim, como se aqui fosse o nosso lar, sabe, assim, é aqui que a gente tem que recomeçar. A gente correu atrás, né, da documentação, fomos na Caixa, fizemos a proposta, e aí a nossa proposta foi aprovada, o financiamento foi aprovado em menos de 60 dias, assim, foi um tempo recorde. O imóvel já estava vazio, a gente comprou um colchão de casal, a gente jogou
jogou ali no quartinho no chão. Ele guardou lá no cômodo que ele tava morando a geladeira e a máquina de lavar, e todo o resto a gente tinha dado para as pessoas, vendido. A gente apertou e conseguiu comprar um fogão bem baratinho, daquele sem marca, sabe? Só para não ficar sem o fogão. Trouxe a geladeira e a máquina de lavar e o colchão no chão. Era só o que a gente tinha. A gente não tinha nada. A gente não tinha armário, não tinha sofá. A gente não tinha dinheiro para comprar cama, não tinha sobrado nada. Quando a gente veio pra cá, a gente só trouxe o que tinha, como eu falei pra vocês, e jogou um colchão no chão. E a gente se viu pela terceira vez na tal situação financeira, no problema financeiro. Porque a gente financiou esse apartamento aqui, ele tem 70 metros quadrados, o outro tinha 48. Então aqui é bem maior do que era o outro. E com isso era mais caro também. Todo o dinheiro que a gente tinha, a gente deu de entrada, sobrou pra comprar um colchão que a gente jogou no chão, porque a gente não tinha dinheiro pra comprar cama. A gente tava naquela situação que eu olhava pra cá, só tinha parede branca, não tinha nada, a gente não tinha perspectiva de comprar nada tão cedo, porque, né, a gente não tinha dinheiro. E aí a gente se viu sendo grato, com o coração grato e agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse apartamento vazio, sem nada. Mas que a gente tinha tido a oportunidade, a chance de reconstruir o nosso casamento, de reconstruir a nossa vida. Eu acho que esse tempo separado, né, longe, foi imprescindível pra gente pensar, pra gente saber o que sentia, o que queria. E Deus deu pra gente essa oportunidade, porque a gente nunca parou de orar. Mesmo separado, tanto ele quanto eu, a gente orava muito para que Deus desse um rumo para nossa vida. Eu achava injusto pedir a Deus que reconstruísse o meu casamento. Eu achava que eu não merecia isso. Então eu não pedia isso. Eu pedia para Deus fazer na minha vida a vontade dele. E eu pedia com muita sinceridade, sabe? E então eu sei que Deus ouviu a minha oração e ele fez o melhor. Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse falar para aquela Carol de anos atrás que teve essa atitude de ir embora, eu diria para ela tentar, para ela insistir um pouco, para ela observar as oportunidades, para ela aprender a ter paciência, para ela confiar nos planos de Deus, para ela confiar na história que ela tinha construído, porque as coisas iam dar certo. Às vezes não tem jeito mesmo, às vezes o sentimento acaba, às vezes acontecem coisas que você julga que não é o melhor para você e que não vale a pena continuar. Se esse for o caso, talvez a sua decisão esteja certa, né, de dar um passo e viver a sua vida. Mas se você sente que tem um sentimento genuíno entre vocês e que o problema é só confusão, é aquela questão de não conseguir se entender, que você não haja como eu agi, pela impulsividade, pelo orgulho. Não, eu tô certa, eu sou a dona da verdade. Era isso que eu achava, que ele tava errado e que eu tava certa. Eu vi que não era nada disso, que os dois estavam errados e os dois não souberam agir. Esse tempo foi muito bom pra gente poder aprender que a gente não tá certo, que a gente não é certo, que a gente não é dono da verdade. Eu quis dividir essa história com vocês porque isso prova que a gente cai, mas uma hora a gente aprende. Então se você tá passando por uma situação difícil no teu relacionamento ou em qualquer outra área da tua vida, que você comece a olhar pra trás no sentido de: deixa eu lembrar se eu já passei por isso antes ou por algo parecido que possa me servir de lição, para que eu tome uma atitude mais acertada nessa situação aqui. No meu caso foi o casamento, mas você pode estar passando por qualquer outro problema na tua vida, em qualquer outra área, mas a postura é que vai determinar como é que isso vai acabar. A minha postura, a minha atitude naquela época não teve Deus, não teve direção, só teve orgulho, sabe? Não teve gratidão. Eu agi pelo que eu achava que estava certo. Eu não tive paciência, não soube esperar, eu não soube confiar. Eu não orei para que Deus determinasse se era aquilo que ele queria pra mim. Não, eu peguei e eu fiz porque eu achava que eu tava certa. E às vezes, na maioria das vezes, a gente não tá certo, né? A gente age porque a gente acha que é daquele jeito. Muitas vezes não tem ninguém perto de você que te dê um conselho amigo, um conselho: calma, vai com calma, espera as coisas acontecerem, confia, ora a Deus. Muitas vezes a gente não tem isso, a gente só tem gente perto que põe pilha, né? Ah, isso mesmo, faz isso, separa mesmo, acaba com tudo, vai viver sua vida, você é muito nova, vai viver a vida. Às vezes a gente só escuta isso, às vezes nem é por mal, a pessoa gosta de você, ela não conhece a história, não conhece o outro lado, ela acha que tá te incentivando. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Tudo que eu escutava era: vai viver sua vida, você não tem que passar por isso, tem um monte de homem no mundo, o mundo não acabou. Era isso que eu escutava. Naquela época
literalmente eu escutei isso e eu fui. Se tudo isso que eu passei, que eu te contei aqui, se você escutou até aqui, eu posso te ajudar de algum jeito, eu diria pra você o seguinte: primeira coisa, tenha calma. Ninguém resolve nada com nervoso, com agitação, com ansiedade, com vontade de querer resolver agora, porque o mundo tá acabando. Não, o mundo não tá acabando e você vai ter tempo pra resolver com calma essa situação. Respira fundo, ora, confia, pede pra Deus te mostrar, tenta reconhecer os sinais, tenta dar oportunidade para a pessoa que tá com você nessa história, tenta dar oportunidade, tenta ouvir. Muitas vezes a gente só quer falar. E é o que aconteceu comigo, eu só queria falar, eu queria impor a minha opinião, eu achava que eu tava tão certa e que eu era a vítima da história porque eu tava sofrendo e que a culpa era dele e não era minha. E hoje eu vejo que não tem culpa. Nós éramos duas pessoas sem maturidade e que não conseguia se unir pra resolver a situação. A gente só se acusava. Talvez isso esteja acontecendo com você. E tenha uma atitude sábia. Vá conversar quando você estiver calma, com paciência, querendo escutar, não só querendo falar. Eu acho que foi muito isso que me faltou. Hoje eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter tido a chance de recuperar o meu casamento, de estar aqui hoje compartilhando isso com vocês, compartilhando a nossa vida aqui com vocês, simples do jeito que ela é, mas de uma forma muito real, muito de verdade. É isso que eu faço aqui nesse canal, lá no Instagram, compartilhar a vida de verdade, sem fake, sem maquiar situações, a vida do jeito que ela é, um relacionamento, cultivando o relacionamento. E graças a Deus nós chegamos até aqui. Eu quero muito te agradecer por ter assistido. Eu espero que você tire alguma lição de tudo isso que eu disse. Eu vou ficar muito feliz se eu conseguir te ajudar só um pouquinho. Valorize a família que vocês têm, porque esse é o nosso bem mais precioso. Vá até o final, vá até as últimas consequências, vá até o teu limite, vá até você sentir que você fez tudo o que você podia, porque vai valer a pena. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!